Você ficou. Quando eles te machucaram, quando mentiram, quando desapareceram e voltaram como se nada tivesse acontecido. Você ficou, não porque era fraco, mas porque é leal. Leal demais. E se ninguém mais disser isso, deixe-me ser a primeira. Essa lealdade está te destruindo. Se você já amou alguém mais do que foi amado, curta este vídeo, porque tem alguém lá fora que precisa saber que não está sozinho. E se você está cansado de partir o próprio coração para proteger o de outra pessoa, se inscreva. Porque o que você está prestes a ouvir pode ser o que finalmente vai te libertar. Dizem que a lealdade é uma virtude, mas Carl Jung teria dito: o que você se recusa a enfrentar em si mesmo, continuará buscando nos outros. E essa é a verdade que ninguém te contou. Você não é apenas leal. Você é leal a padrões, a dores que parecem familiares, a pessoas que refletem suas feridas, não o seu valor. Você acha que ficar é ser forte, que ir embora é desistir. Mas no fundo, você sabe. Você está se destruindo só para manter os outros inteiros. Você confundiu lealdade com identidade, com amor, com a prova de que você não é o tipo de pessoa que abandona. Mas pergunte a si mesmo, com honestidade: quantas vezes você ficou só para não ser o vilão? Quantas vezes você se esvaziou só para provar que era bom o suficiente para permanecer? A lealdade vira veneno quando é unilateral. Mas pessoas como você, as que amam profundamente, que sempre veem o melhor nos outros, que sempre dão mais uma chance, não param até que seja tarde demais. Até que o dano não seja só emocional, mas espiritual. Você perde sua voz, seu brilho, seu senso de identidade, porque a lealdade te ensinou a ficar, mas não a ir embora. Jung chamou isso de complexo, uma armadilha psicológica criada na infância. Talvez você seja leal porque alguém um dia te abandonou, e agora você se entrega demais, só para não sentir esse abandono de novo. Você prova seu valor aguentando o que nunca deveria ter tolerado. Você não está amando, está compensando. E a pior parte, você nem percebe que faz isso. Por isso dói tanto. Porque não é só sobre eles, é sobre você. A versão mais nova de você, que aprendeu. Se eu ficar, talvez finalmente serei suficiente. Mas Carl Jung diria: enquanto você não tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida, e você vai chamar isso de destino. Então você continua atraindo o mesmo tipo de pessoa. As que tomam, as que esperam, as que sabem que você sempre vai ficar, não importa o que façam. Mas a lealdade não te cura, só adia o colapso. Porque um dia você vai acordar em uma vida que não reconhece, cercado por pessoas que nunca deveriam ter ficado tanto tempo. E a parte mais assustadora? Você vai se culpar. Você não nasceu leal demais, foi condicionado a ser. Em algum momento, você aprendeu que amor é algo que se conquista sofrendo, que a dor é um preço válido contanto que alguém fique. E essa crença não veio do nada. Veio de momentos que talvez você nem lembre mais. Momentos em que o silêncio parecia mais seguro do que falar, em que agradar os outros evitava punição, em que ser invisível significava sobreviver. Jung chamou isso de sombra. A parte de você que guarda tudo o que você não pôde expressar com segurança. E às vezes é nessa sombra que mora sua raiva, seus limites, sua capacidade de dizer: isso não é amor, é controle. Mas se você cresceu em um ambiente onde o amor parecia condicional, onde a paz dependia de você ser fácil de lidar, sua sombra aprendeu. Para ser amado, eu não posso ir embora. Então você ficou. Mesmo quando doía. Mesmo quando te diminuía, mesmo quando te adoecia. E cada vez que você ficava, alimentava a parte de você que confunde dor com lealdade. Foi assim que o padrão nasceu. Você não era leal por bondade. Era leal porque, em algum momento, ir embora significava perder tudo. Talvez tenha sido um pai ou mãe que só dava afeto quando você se comportava. Talvez um parceiro que te ensinou que conflito significa abandono. Talvez a vida mesma que te puniu por ter necessidades. Mas com o tempo, você internalizou. Se eu estiver sempre disponível, eles não vão embora. Isso não é amor, é sobrevivência emocional. Jung diria:
As pessoas farão qualquer coisa, não importa o quão absurdo, para evitar enfrentar a própria alma. E isso inclui ficar em relações que repetem a ferida original, só para não encarar o que está por trás. O medo de estar verdadeiramente sozinho. Então, você ficou ocupado consertando os outros. Ocupado provando seu valor. Ocupado sendo útil, solidário, confiável. Tudo, menos honesto. Porque a honestidade soaria como: não estou bem com isso. Preciso de mais. Não aguento mais. E lá no fundo, você não acreditava que tinha direito de dizer essas coisas. A lealdade fica tóxica quando te silencia. Você não tem medo de perdê-los. Tem medo de perder a versão de você que se esforçou tanto para mantê-los. A versão que pensou: se eu amar mais, talvez finalmente me vejam. Mas Jung avisou: o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. E você não chega lá traindo a si mesmo todos os dias. Então, o que fazer? Como parar de ser leal demais? Começa com uma decisão. Você escolhe a si mesmo, mesmo que isso parta seu coração. Porque a verdadeira lealdade, aquela que traz paz, não dor, começa dentro de você. Você se torna leal às suas necessidades, aos seus limites, à sua paz, ao seu crescimento. E isso pode significar ir embora de pessoas que conheceram a versão antiga de você, a que sempre dizia sim, a que sempre perdoava, a que nunca saía. Elas podem te chamar de egoísta, dizer que você mudou. Mas você não mudou. Você lembrou de quem era antes de aprender a ficar em silêncio. Um dia, você para de responder. Para de explicar. Para de consertar. E as pessoas que achavam sua lealdade garantida começam a te chamar de frio. Mas elas nunca viram a parte de você que se quebrava cada vez que ficava. Nunca viram o funeral emocional que você fazia em silêncio, toda vez que escolhia elas em vez de você. Essa é a queda da qual ninguém fala. Deixar para trás não parece empoderador no começo. Parece morrer. Você chora o amor que deu. Chora a versão de você que sempre tentou. Chora a esperança de que talvez, mas dessa vez, seria diferente. E essa dor não vem em uma onda. Vem em centenas. Silenciosamente. Enquanto escova os dentes, caminha para casa, tenta dormir. Você não perde só eles, perde a identidade que construiu em torno deles. O consertador, o que perdoa, o que fica. E nesse vazio, você pergunta: quem sou eu agora, se não sou mais necessário? Jung diria: você é o que faz, não o que diz que vai fazer. E é aí que o renascimento começa, não com palavras, não com promessas, mas com ações que dizem: eu escolho a mim. No começo, parece egoísmo. Você duvida de tudo. Pensa: será que exagerei? Será que devia ter ficado calado de novo? Mas essa é a voz do você antigo, o que foi treinado para sobreviver à dor, não escapar dela. Você não deve lealdade à versão de você que tolerou o que o machucou. Deve lealdade à versão que ainda está cicatrizando, a que finalmente disse: chega. Mas há um custo para quebrar o padrão. Você perde pessoas, perde o caos, perde os altos e baixos emocionais que confundiu com amor. Você acorda e percebe: não sente falta deles, sente falta da uma esperança que eles representavam. A ilusão de que se amasse o suficiente, provasse o suficiente, ficasse o suficiente, finalmente seria escolhido. Essa esperança se foi. E no lugar dela, há algo mais assustador, mas mais honesto. A realidade. É aqui que muitos voltam atrás. Voltam para o que doía, para o que era familiar. Porque a solidão aterroriza e a culpa sussurra. Talvez eles não fossem tão ruins. Talvez a culpa fosse sua. Mas Jung diria: a solidão não vem da falta de pessoas ao seu redor, mas da incapacidade de comunicar o que é importante para você. Você não errou em ir embora. Só finalmente conseguiu ouvir a própria voz. E agora está aprendendo a confiar nela. O que vem depois? O silêncio fica mais alto. Mas o seu autorrespeito também. O arrependimento dói.
Mas a lembrança de que você está reconstruindo algo real também dói. O vazio persiste, mas abre espaço para algo novo. Uma versão de você que não troca lealdade por migalhas de amor. Você começa a dizer não sem culpa. Para de se justificar. Para de correr atrás de respostas, porque entende. Não precisa ser compreendido para estar certo. Não precisa ser perdoado para seguir em frente. Não precisa da aprovação deles para se escolher. E pela primeira vez, você se sente livre. Não feliz, não perfeito, mas livre. Você finalmente fez isso. Foi embora. Parou de responder mensagens. Parou de aparecer para quem nunca apareceu para você. Escolheu a si mesmo. E aí vem a culpa. Ela sussurra. Você os abandonou. Eles precisavam de você. Você era tudo o que eles tinham. E faz você questionar sua cura, se sentir o vilão de uma história onde sempre foi o que sangrava. Mas essa culpa não é sua. Foi plantada em você, herdada, internalizada, passada adiante por cada vez que te disseram: não complique, deixe pra lá, seja o maior, mantenha a paz. E você virou o pacificador, mesmo em uma guerra que não começou, mesmo quando era o único se machucando. Jung disse: enquanto você não tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida, e você vai chamar isso de destino. Essa culpa é seu inconsciente dizendo que lealdade significa autossacrifício, que amor significa suportar dor, que suas necessidades são uma ameaça ao conforto alheio. Mas a verdade é, você não é culpado por escolher paz. Não é errado por se recusar a ficar onde seu emocional era sugado. Não é cruel por sair do caos. Ainda assim, a culpa se disfarça de compaixão. Você lembra dos bons momentos, as conversas até tarde, os "me desculpe", os lampejos de esperança. E pensa, e se eles estiverem tentando de verdade? E se ninguém mais ficar com eles? Mas, pausa. Pergunte-se, por que seu amor só é validado pela sua dor? Por que ser uma boa pessoa exige que você se abandone toda vez? Você se sente mal por ir embora porque eles nunca se sentiram mal por te fazer querer partir. Essa é a desconexão. Você chora por alguém que nem sabe o que tirou de você. Alguém que ainda não vê a versão de você que morria para ser entendida. Você não foi embora porque parou de amá-los. Foi porque começou a se amar. Um pouco mais. Mas a parte mais difícil do crescimento não parece bom logo de cara. Você espera libertação e ganha solidão. Espera clareza e ganha dúvida. Espera liberdade e ganha silêncio. Porque a cura não chega no momento em que você vai embora. Ela espera até que você pare de tentar voltar para o que te quebrou. Você vai querer checar como eles estão. Vai querer ver se mudaram. Vai querer ter certeza de que estão bem, mesmo que você não esteja. Mas você não é o protetor deles. Nunca deveria ter sido. Deixe que eles encarem o próprio reflexo. Deixe que aprendam o que é realmente perder você. Porque desta vez, você não volta. Jung acreditava que a alma quer integração, não perfeição. E isso significa encarar esse desconforto sem consertá-lo. Deixar a culpa existir sem obedecê-la. Deixar a solidão falar sem correr dela. Deixar o silêncio ecoar sem tentar preenchê-lo com outra pessoa. Você não é mau por querer paz. Não é insensível por dizer chega. Não é quebrado por precisar de espaço para se reconstruir. Você só está finalmente se vendo com clareza. E o que vê é alguém que merece lealdade, de si mesmo. Então, aqui está seu desafio agora. Você consegue ficar longe? Consegue sobreviver à vontade de consertar o que quase te matou? Consegue deixar a culpa passar sem voltar atrás? Porque depois dessa culpa está sua liberdade. Depois desse vazio está sua verdadeira identidade. Depois desse silêncio, há uma voz que você não ouve há anos. A sua. Você passou anos tentando provar seu valor, tentando ser o que fica. Agora percebe, nunca foi sobre ser escolhido. Era sobre escolher a si mesmo.
E isso muda tudo. Porque quando você para de implorar por amor, quando para de fazer da dor sua personalidade, quando para de confundir sofrimento com força, você se torna só um perigoso. Não para os outros, mas para todas as versões suas que se contentaram com menos. Então, como é a verdadeira lealdade agora? São limites sem explicação. É paz sem culpa. É acordar e perguntar: o que meu preciso hoje? Não. O que eles querem de mim? Você para de justificar seu silêncio. Para de se desculpar por seu distanciamento. Para de salvar pessoas do caos que elas não escolheram viver. Porque a versão curada de você não precisa de caos para se sentir viva. Não precisa de drama para se sentir necessária. Não precisa estar quebrada para ter valor. Ela só precisa ser leal à própria paz. Jung acreditava que o verdadeiro crescimento vem quando você integra as partes de si que rejeitou. Isso significa resgatar sua raiva, seu poder, sua voz, seu direito de ir embora, as partes que te disseram ser demais. Elas eram justamente as que poderiam ter te salvado. Agora, vão salvar. Porque o novo você não quer ser amado, quer ser livre. Não fica quieto para os outros se sentirem ouvidos. Não se diminui para os outros não se sentirem inseguros. Não fica só porque sempre ficou. Agora você fica só quando é respeitado, quando está seguro, quando é mútuo. E isso é lealdade de verdade. Não é sobre quanto tempo você ficou com alguém, é sobre quanto tempo você está disposto a ficar. Consigo mesmo. Mesmo quando é difícil, mesmo quando é solitário. Mesmo quando ir embora dele significa atravessar o luto. Porque no fim do dia, você é a única pessoa que nunca vai abandonar. Então, é melhor se tornar alguém que valha a pena ficar. Deixe este ser o momento em que você para de correr atrás de quem confunde amor com controle. Para de provar seu valor para quem lucra com seu silêncio. Para de amar os outros tão alto que esquece de se amar também. Você não é mais aquele que fica por padrão. Você é aquele que escolhe. E de agora em diante, você escolhe paz. Se este vídeo abriu algo dentro de você, curta, para que alguém que é leal demais também encontre. Inscreva-se, porque este é seu espaço agora, para a verdade, para a cura, para a força. E se você já traiu a si mesmo só para se sentir amado, comente: estou escolhendo a minha agora. Deixe o mundo ler. Deixe seu eu antigo ouvir. Deixe esta ser a primeira promessa que você cumpre, para si mesmo.